versículo 18 e 19 fala o seguinte: o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para dar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. E lá em Atos 10:38 fala o seguinte, sobre essa unção do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? Essa unção, a gente pode ver vividamente o ministério da liberdade, da cura e o ministério da proclamação da palavra de Deus na vida dos ungidos. Para o mestre, né, para Jesus, é de máxima importância que aqueles que o representem, eles fiquem cheios do Espírito Santo para que possam operar nos dons. Né? A gente viu, né, o próprio livro de Lucas falando sobre isso, e essa capacitação, ela nos faz o quê? Ela nos faz evangelizar os pobres, como diz a palavra, proclamar a libertação aos cativos, ou seja, aqueles que estão presos por alguma situação, alguma coisa que o diabo tenta nos oprimir, né? E dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e curar todos os oprimidos do diabo, bem como, né, apregoar o ano aceitável do Senhor, no sentido de quê? De contar ao mundo que as promessas de Deus, elas são válidas até hoje. E que hoje é o dia que o nosso Senhor escolheu para confirmar a sua palavra. Agora, né, hoje, o dia de hoje é dia de salvação, de libertação. Hoje é o tempo que Deus escolheu para operar milagres, sinais e prodígios. Todas essas bênçãos, a gente pode ver várias narrativas na Bíblia, todas essas bênçãos, elas foram experimentadas entre os cristãos primitivos. E Deus, ele não muda. A própria palavra fala que Deus, ele não muda, ele é o mesmo. Então, o mesmo que operou naquele tempo, naqueles dias, é o mesmo que opera hoje. E eu não sei vocês, mas eu tenho isso muito forte no meu coração. Né? A gente sabe que a gente está vivendo os últimos dias e eu tenho visto e eu tenho crido mesmo de que a gente possa viver esses sinais, esses prodígios e maravilhas no nosso dia a dia. Eu creio na igreja, sabe, operando nesses dons e a gente andando pelas ruas e pregando a palavra de uma forma simples e curando pessoas. Né? Eu tenho uma amiga minha que a gente saía muito para evangelizar e recentemente, né, tem um tempo que ela é síndica de um prédio, na verdade de um condomínio de vários prédios. E ela me conta assim as experiências mais inusitadas, assim, de pessoas que tá doente e aí ela não aceita ver aquilo, ela ora e a doença vai embora. Né? Ela crê. É tão interessante isso que tem qualquer funcionário que aparece doente, aí faz, ó, vá lá em Dona Eliane, pede para ela orar que esse sintoma vai embora rapidinho. E eu vejo que a gente precisa realmente viver isso. A gente precisa realmente ver essas coisas com mais naturalidade. Não aquela naturalidade de quem se acostuma e faz pouco caso, mas a naturalidade de que isso seja uma constante nos nossos dias. De que realmente Deus, ele não faz exceção de pessoas e de que Deus, ele já nos ungiu para isso, de que há essa capacitação em nós, né? Que a pregação do evangelho, ela pode sim vir acompanhada por sinais. É como eu disse para vocês, problema para a gente deve ser motivo de alegria. Por quê? Porque a gente carrega a solução. Todo cristão, ele é um solucionador de problemas. Então, a gente não deve nem pode se entristecer diante de problemas. Né? E o Espírito Santo, ele dá poder
né, continuando, para produzir semelhante evidência, ou seja, continuando o que Jesus começou a fazer e a ensinar, como tem lá em João 14, versículo 12. João 14, versículo 12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Isso Jesus falando, né? E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E quando ele fala isso, ele fala que ele vai para junto do Pai, mas ele não nos deixaria órfãos. Ele deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos capacita a realizar todas as coisas. E como o próprio Jesus falou, obras ainda maiores. Esse é um versículo que, quando eu me vejo desafiada com coisas que surgem, eu lembro, Jesus, ele falou que faríamos obras ainda maiores. E eu amo o livro de Atos, porque o livro de Atos, ele dá essa pegada assim de que a gente está vivendo esse livro até os dias de hoje. O livro de Atos, ele começou, mas é a igreja, somos nós que estamos dando a continuidade desse livro, né? Eu lembro que na igreja que eu congregava, a gente tinha até um grupo chamado Atos 29. Por quê? Porque somos nós estamos escrevendo esse novo capítulo. Eu e você fazemos parte desse novo capítulo de Atos, né? Essa igreja gloriosa que tem o privilégio de esperar a noiva, de esperar Jesus, né? Quem sabe nós não somos aqueles que vamos ser arrebatados, né? Que não vamos provar da morte, mas que seremos arrebatados. Então a gente precisa realmente se comportar como tal. E tem ardido no meu coração isso, da gente realmente ser aquele povo ousado, né? Quem quiser que chame a gente de doida, como diz uma pregadora, ela disse que quando a gente se torna cristão, a gente meio que perde a reputação, nesse sentido, de que a gente vai ser chamado a fazer coisas loucas que não condiz com uma regra de etiqueta, não condiz com normas, né, que as próprias pessoas colocam, às vezes, para nos engessar. Né? A gente precisa realmente ser ousados ao ponto do Senhor nos pedir coisas e a gente não questionar, a gente ir lá e fazer, experimentar dos milagres. Né? Eu digo, como eu já dei vários testemunhos aqui para vocês, se a gente for parar para raciocinar, rapaz, não é legal se levantar aqui no meio da multidão e pregar, não é legal e abraçar uma mulher, você saindo da água de biquíni. Não é legal, entendeu? Então, quando vem esses sinais, a gente não precisa saber do todo. É igual o pai e a mãe, quando vê um filho numa situação de perigo, ele simplesmente dá o comando, pare. E a gente precisa estar atento e confiar nesse comando e parar. Se você for perguntar, para que você mandou eu parar? O carro veio, já atropelou e pronto, você não viu mais nada. Então, a gente precisa ser rápidos em obedecer esses comandos. Vamos acelerar aqui um pouquinho. Então, queridos, como eu estava falando sobre evangelismo, a gente deu vários exemplos de evangelismo, a gente falou sobre oportunidades mesmo de pregar as boas novas. Algumas vezes você vai conseguir ir até o final em fazer o apelo. E agora eu vou falar sobre o evangelismo completo, que é aquele que requer acompanhamento, né? Todas as vezes assim que sai um grupo para evangelizar, a gente fala da importância, né, de você falar sobre o plano de salvação, falar sobre a necessidade da pessoa reconhecer que é pecador, fazer a oração reconhecendo, né, que Jesus morreu e ressuscitou naquela cruz por ela. Né? A gente fala da importância de congregar, mas se você tiver a oportunidade, né, na igreja onde você congrega, se você vê uma pessoa que entregou a vida para Jesus, ou se você mesmo foi esse instrumento para que a pessoa entregasse a vida para Jesus, existe o acompanhamento.
O evangelismo ele é completo quando há a parte do acompanhamento, né? Após a conversão, né? O crente ele passa a fazer parte do corpo de Cristo, ou seja, da igreja universal, a igreja que é uma só, né? Não existe para Deus essa questão de placas, a igreja é uma só. Todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus faz parte do corpo de Cristo. E é necessário, né, que ele também faça parte de uma igreja institucional, né, uma igreja de fato, né, que ele congregue, né, e cabe a cada um de nós ajudar essas pessoas na integração. Né? Lá em 2 Coríntios 5:17, diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a gente lê muito esse versículo, né, quando alguém nasce de novo, mas não é fácil, você não é desmemoriado, a sua memória, ela não deleta, apaga e de repente vem um arquivo novo. Não, né? Ele é nova criatura, ele é nova criação, mas ele precisa se descobrir, se ver desse jeito, né? Eu tenho conversado, né, já há muito tempo, desde que eu me converti, sobre essa necessidade da igreja de ter pessoas que ajude mesmo o pastor nisso. Porque, às vezes, queridos, a gente chega na igreja e a gente acha que o pastor dá conta de tudo isso. Eu falo isso porque isso foi também um processo na minha vida e eu creio que é um processo na vida de vocês. Às vezes a gente espera tudo do pastor, não só para dar o alimento na nossa boca, para cuidar da gente, como também para com o outro. Mas a gente está ali para isso, para discipular um ao outro, para acompanhar um ao outro, para ajudar esse outro irmão naquilo que você já venceu. Né? A gente precisa lembrar, o livro do Kenneth Hagin fala sobre isso, aquele livro Crescendo Espiritualmente, eu gostei demais, porque ele traz essa ideia detalhada, né, como a gente pode se ver que a gente cresceu espiritualmente, mas também faz com que a gente olhe para o outro com um olhar diferente. Porque eu falo por mim, quando eu me converti, muitos olhavam para mim e já cobravam um comportamento diferente. Mas aquele que se converte, a gente precisa olhar para ele como um bebê que vai aprender a andar, um bebê que ele precisa que seja colocado alimento na boca dele. E a gente não pode esquecer disso. Né? Às vezes a gente está num certo crescimento espiritual e não tem paciência com o nosso irmão que está começando. E a gente vê, naturalmente falando, que cada um tem um nível de aprendizagem, cada um tem um tempo para aprender sobre algo. Uns aprendem rápido, outros demoram para aprender, outros precisam, infelizmente, passar por algumas coisas para aprender. Mas o que a gente não pode esquecer é dessa empatia, de se colocar de verdade no lugar do outro e lembrar que aquela pessoa ela ainda está engatinhando e ela precisa de cuidado, ela precisa de alguém para inserir ele no corpo de Cristo e às vezes até, pasmem, ser aquele que decifra. Eu vi esses dias um vídeo bem engraçado que um cara levou um amigo para a igreja a primeira vez e parecia que ele era o tradutor do lado, porque às vezes ele tinha que traduzir aquele evangeliquez, que em algumas igrejas, pode ser que vocês não tenham passado por isso, mas tem algumas igrejas que você que é crente, às vezes até tem dificuldade de entender o que o pastor está falando. Né? Então, a gente precisa ter paciência com essas pessoas, né? Porque quem nasce de novo, né, ela é nova criatura, mas ela precisa, como eu falei, reaprender a andar, renovar o entendimento dele para que ele comece a andar nessa novidade de vida, né? Ensinando o quê? Princípios básicos da vida cristã. E você vai ser esse instrumento também para isso. Romanos 6:4 fala o seguinte: fomos, pois,
sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Né? Isso que eu estou falando. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente reconhece sim que é pecador. Dificilmente você encontra uma pessoa que diga que nunca pecou, que ela não tem nada de que pedir perdão, que ela não tem nada, que ela não tem nenhum pecado. Infelizmente, eu digo infelizmente, né? Porque até hoje eu só encontrei uma pessoa que falou isso. Foi uma moça que eu evangelizei lá em Montevidéu, no Uruguai, nessa viagem transcultural que aconteceu de tudo um pouco. E a gente conversava, e ela falou, inclusive, que ela estudou numa igreja que tinha princípios cristãos, mas por mais que você conversasse e colocasse assim, né, não, nós todos somos pecadores e tal, mas ela disse que não tinha nada do que se arrepender, que ela não se arrependia de nada do que ela fez, que ela acha que ela não fez nada de errado na vida, ao longo da vida dela. E aí a gente continuava, né, com todo jeito, conversando, mas ela estava irredutível. Então, mas ao mesmo tempo ela estava aberta para ouvir, né? E a gente orou por aquela jovem. Infelizmente a gente não teve tanto tempo para continuar aquela conversa, mas é aquilo que eu falei para vocês, não percam a oportunidade, mesmo que aparentemente a porta pareça estar fechada para a pregação do evangelho, mas não percam essas oportunidades. Né? A gente orou e a gente crê que uma semente foi plantada no coração dela. Queridos, não ignorem, o Espírito Santo de Deus fala com todos. A questão é que tem alguns que estão sensíveis e atentos e outros não. Mas as nossas fichas vão caindo, porque o Espírito Santo, ele não desiste de nenhum de nós, de nenhum. E ele está em todo lugar, em toda parte. Ele conhece todas as coisas, ele é aquele que prescruta o coração de cada um de nós. Né? Isso também não estava no script, mas Deus sabe por que eu preciso falar isso. Então, não ignore. Não ignore, porque eu percebo que, às vezes, a gente desfalece, às vezes com um parente que a gente olha e diz, meu Deus, eu já orei, eu já preguei, eu já fiz de tudo por fulano. Não é possível que ele não enxerga. Ele enxerga, ele tem o momento dele a sós, ele tem as conversas internas dele, e ele tem as conversas com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está falando. E como tem uma amiga minha, nesses últimos dias, ele está berrando. E aqueles que estiverem atentos, eles vão ouvir. E o que eu acho lindo de Deus é que ele se coloca no nosso nível de conversa. Ele sabe exatamente a linguagem de cada um, a forma de falar com cada um. Né? Eu vejo Deus falando comigo nos detalhes, como eu disse, eu sou detalhista. Então, eu vejo Deus falando comigo nos detalhes. Eu vou trazer para vocês um exemplo fresco que aconteceu hoje. Minha mãe, semana passada, testou positivo para a Covid. Graças a Deus, ela está bem, está se tratando em casa. E eu fiquei com aquela, né? Vixe, será que eu estou? E eu estava com alguns sintomas, mas não estava dando muita importância. E aí, esse final de semana, eu tive uma enxaqueca muito forte e fui fazer o exame hoje. Fui hoje na urgência, passei um tempo longo e algo que realmente, assim, bombardeia a nossa mente. É impressionante como essa doença, toda doença é do inferno, mas essa veio com a dose carregada, porque é um bombardeio muito grande na mente. E eu lá bem sentada, e eu comecei a olhar para uma decoração da sala, e essa sala é aquela sala onde você sabe que todo mundo que está ali vai fazer teste para a Covid. Você fica sem querer topar em nada, meio que estátua. E aí eu comecei a olhar para essa decoração, e a decoração tinha vários lugares do mundo, uma faixazinha, vou até colocar, o Senhor me inspirou a fazer um videozinho para botar no Instagram sobre isso. E aí o Senhor começou a falar comigo das promessas que Ele tem para a minha vida.
E aí eu fiquei assim, eu levei um livro para ler justamente falando sobre o campo de batalha na mente, né? É um livro que eu estava lendo sobre isso, sobre formas que a gente tem de blindar a nossa mente contra alguns pensamentos que vêm, que justamente são pensamentos contra a palavra. E aí, queridos, eu olhando para aquela imagem, eu estava lendo o livro, e Deus começou a me lembrar das promessas, e Ele começou a falar comigo. Eu falei com você sobre essas promessas, eu tratei com você sobre essas promessas. Você é a guardiã dessas promessas. Você é aquela que vai viver essas promessas. Então, não queira que pessoas venham passar a mão na sua cabeça ou dizer, oh, vai acontecer. É você que precisa acreditar no que Deus falou com você, nas promessas que Ele te entregou. E o que eu acho lindo de Deus é que Ele faz questão de nos lembrar o tempo todo, de incendiar, sabe? Às vezes o foguinho está apagando, aí Ele vem e toca fogo. Filha, lembre-se das promessas. E eu lendo aquele livro, eu comecei a quebrar o gelo, conversar com a moça que estava do meu lado. Aí ela falou que achou interessante o tema do livro. Ela me passa esse nome. E o Espírito Santo deu o livro para ela. Aí eu fiz uma dedicatória, dei o livro para ela. E eu olhava todas as vezes que a portinha abria, eu olhava para o rosto daquele médico e daqueles enfermeiros e me veio uma compaixão muito grande pela vida deles. Eu disse, eu creio na palavra, eu não tenho certeza que eu estou com esse vírus, e eu estou sendo bombardeada na mente. Imagine essas pessoas que estão aqui todos os dias tendo que lidar com isso. E aí o Senhor falou, ore por ele. E aí eu entrei no consultório, comecei a conversar com ele e já estava até esquecida do que Deus tinha mandado eu fazer. E aí o médico começou a puxar assunto, uma coisa boba. Aí eu comecei a falar e aí os doutor, o senhor permite que eu ore pela sua vida? E falei um pouco mais com ele. E aí ele deixou, né? Quando eu terminei de orar, ele disse, nossa, chega, eu estou me sentindo mais leve. E eu sei que foi resposta de Deus para a vida daquele homem, foi resposta de Deus para a vida daquela jovem, né, que me falou que era estudante de medicina e que poderia ter contraído por conta da parte prática que ela estava tendo contato, né, com muitos colegas que atestaram positivo. Enfim, você está em meio ao furacão, em meio ao problema, mas existe algo forte e poderoso dentro de você. A palavra de Deus, ela se levanta. Você é um bom depósito. Todas as vezes que você se submete a ouvir essa palavra, você está se enchendo dela. E aonde você for, e quanto mais você for pressionado, é essa palavra que vai ter que sair de dentro de você. E aonde você for, independente das circunstâncias, você é resposta de Deus para as pessoas. Assim como pessoas, eles mesmos foram resposta de Deus para a minha vida. Né? Como eu falo, eu sou detalhista, aquela imagem foi resposta de Deus. E aquilo tudo que estava caindo sobre mim, me desanimando, o Senhor, epa, lembre-se das promessas. Volto a dizer, promessa não tem prazo de validade. Se Deus te der uma promessa, ela vai se cumprir. Não tem prazo de validade. E voltando, queridos, como eu estava falando, o espírito do crente, ele foi recriado. É um novo espírito. O nosso espírito, a gente precisa lembrar que o nosso espírito que estava morto no pecado, ele foi recriado, ele ressuscitou em Cristo Jesus. Ele foi regenerado. Mas a nossa mente, os nossos valores, eles precisam ser renovados. Isso é um processo na vida de cada um. Né? Voltando a falar sobre essa parte do evangelismo, que é o cuidado, né? Você cuidar daquele bebê na fé. Isso também até vale para a gente. Né? A gente precisa constantemente estar renovando a nossa mente com a palavra. E Romanos fala justamente sobre isso. Romanos 6:4. Eu acho que eu já li Romanos 6:4. Que fala justamente sobre isso, né, que nós fomos sepultados com ele no batismo. Então,
Até o próprio livro de Romanos também fala lá no início, Romanos 12 fala sobre a renovação da mente, né, trazendo um pouco sobre isso. E a gente precisa lembrar que para aquele que está nascendo de novo, para aquele que está chegando na família de Cristo, tudo é novo. E eu vejo o quanto faz diferença aquele que chega numa igreja e já tem alguém para introduzir, para apresentar ele, né? Deixa eu adiantar aqui, que é agora que eu me empolguei, vi a hora. Então, a Bíblia, a própria palavra de Deus, ela nos instrui a gente não deixar de congregar. Né? Lá em Hebreus 10, 25, eu vou só citar, porque eu já vi que a aula adiantou bastante. Fala também que Deus ele não quer apenas pessoas salvas, né? Mas ele quer que as pessoas conheçam a plena verdade. Pronto. Esse eu quero citar junto com vocês. 1 Timóteo 2,4 fala o seguinte: o qual, né, no caso Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a gente não pode se conformar apenas porque a pessoa ela foi salva, mas que ela chegue a esse conhecimento da verdade. E o conhecimento, ele liberta, ele traz mudança de vida. Eu conheço hoje muitos crentes que não estão vivendo essa verdade, que crê ainda num Deus que mata, que traz doença. Então, a verdade, ela não só liberta, ela não só traz salvação, como ela traz mudança real de vida. A ordenança de Jesus é que fizéssemos discípulos, né? Então, lá em Mateus 28, 19 ao versículo 20, fala sobre isso, né? Que a gente não só é para ir pregar o evangelho, batizar, mas a gente precisa fazer discípulos. E discípulo, né, vem da palavra mateteu, aquele que segue os preceitos e instruções de alguém. Queridos, é mais do que uma simples confissão de fé. É seguir os passos de Jesus, né? Só que como é que a pessoa vai seguir os passos de alguém que ele ainda não conhece, ele conhece superficialmente? Então, é por isso que o apóstolo Paulo, ele falava, né, que as pessoas fossem seguidores dele, porque Paulo poderia ser visto, poderia ser acompanhado, até o ponto de você conhecer Jesus de fato e de verdade, e você começar a imitar o que realmente o mestre fazia, o que Jesus fazia. Vamos falar agora de algumas necessidades básicas do nascido de novo, né? Desse bebê na fé, de que a gente, né, carrega essa incumbência de acompanhar essa pessoa, de introduzir ela no corpo de Cristo. Tente imaginar aí, você pode ser aquele que simplesmente lançou uma palavra, lançou uma semente, você pode ser aquele que levou alguém a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou seja, que fez alguém nascer de novo, e você pode ser alguém que é aquela pessoa que vai acompanhar um recém-convertido. Você pode não conseguir participar do processo como um todo, mas você pode ser aquele que Deus quer usar em um desses processos. Né? E essas necessidades básicas, a principal de todas, que a gente tem falado esses dias, é o amor. Né? Romanos 12, 10 fala o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Outro versículo está em 1 Pedro 1:22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente.
né? Eu acho interessante quando ele fala de um amor não fingido, ou seja, é porque existe amor que é fingido, senão a palavra não ia usar esse termo. Então, a gente precisa de verdade, né? Praticar mais o amor. E esses dias, né, eu estava ouvindo justamente uma ministração, esse domingo o meu pastor pregou sobre isso, e sabe aquelas pessoas difíceis que a gente às vezes até evita estar junto? Essas pessoas são oportunidades de ver se a gente realmente está sendo aperfeiçoado no amor. Porque você se esquivar, você sair é fácil. Lógico, a gente sabe que tem pessoas que são pessoas para a gente andar junto, associação. Mas tem outras pessoas que, por mais que você não goste de conviver com elas, você é obrigada, né? Seja no nosso trabalho, infelizmente até membros da nossa própria família. Mas imagine que essas pessoas, elas são instrumentos mesmo para que a gente seja aperfeiçoado no amor. Porque é algo que Deus tem falado muito esses dias comigo. A gente está acostumado a ser guiado pelo que sente. Existem pessoas, pasmem, que vão à igreja há anos, mas nunca fizeram uma aliança com Jesus porque diz que não sentiu. Ah, não senti ainda de lá na frente fazer uma aliança. Gente, você não precisa sentir para fazer. Se você entende que a salvação vem através dessa aliança, é algo racional, eu vou lá e faço. Assim como a gente escuta muito que amar é decisão. E a gente não precisa sentir. É como até o próprio pastor falou, não é todos os dias que eu olho para minha esposa e amo e sinto de amar ela. Vão ter dias que a pessoa vai fazer algo que não te agrada. E você vai continuar amando porque você decidiu fazer uma aliança com ela. Não é porque hoje ela fez uma coisa que não te agradou que anulou tudo. E detalhe, que é algo também que Deus vem falando muito comigo. Às vezes a gente mesmo sem confessar para a gente mesmo. A gente faz algo para o outro, esperando em um dado momento receber algo em troca. Ah, ou Deus vai fazer algo por mim, ou até mesmo você espera que em dado momento, quando você estiver passando por aquilo, aquela pessoa faça o mesmo por você. E não é dessa forma. A gente não pode ser guiado pelo que sente. Como a gente também falou, não vai ser todo momento que você vai sentir vontade e desejo de sentar na sua cadeira e ler a palavra, e meditar na palavra, ir para o seu quarto e tirar tempo de oração. Mas você precisa. É igual você tomar remédio. Você sente vontade de tomar remédio, mas você sabe que você precisa tomar aquele remédio para passar por um tratamento para que aqueles sintomas ou aquela doença vá embora. E você se sujeita e você vai lá e faz. Então, a gente precisa, de verdade, ser guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, ponto final. Não adianta eu e você tentar justificar o injustificável. A gente precisa conhecer a verdade e viver nela, acabou. A gente não pode se deixar ser guiado pelo que sente. Não pode. Mais uma vez o Espírito Santo puxando a gente. Ô, glória. Obrigado, Senhor. Pronto. Necessidades básicas do nascido de novo. Amor. E agora fala sobre alimentação. Que alimentação é essa? Vamos lá em 1 Pedro 2:2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. É interessante, eu não sou mãe, mas eu já vi, né, algumas. É muito engraçado, porque eu já cheguei a pegar uma criança que estava com fome e ela saiu catando meu peito. É muito engraçado isso. Então, a Bíblia compara a um recém-nascido, né? Para que a gente deseje ardentemente, né, esse alimento espiritual.
E é impressionante, queridos, como tem alguns nascidos de novo que você percebe isso, esse desejo ardente. E quem é que vai dar alimento? Ah, não, Fernanda, ele vai ter que ir para a igreja, ele vai ter que ouvir ministração, ele vai ter que ouvir o pastor. Mas, querido, se você tiver a oportunidade de estar do lado dele, é outra coisa, né? Pessoas para influenciar a vida dele, né? Como eu falei para vocês, né? Quando eu me desviei, que voltei para o Senhor, os amigos que foram sendo deixados de lado, mas tem aqueles que ainda ficam puxando a gente para as outras coisas. Então, a gente precisa realmente de amigos, de pessoas que recebam esses recém-nascidos na fé e que cuidem deles com amor. Lembrando que um dia a gente foi bebê, né? Parece que na nossa caminhada cristã e na nossa caminhada natural, às vezes a gente esquece que a gente passou por aquilo, que a gente passou por aquela fase. Outra coisa que um recém-nascido, que um novo nascido precisa é de proteção. 1 Pedro 5,8 fala o seguinte, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa passagem, eu consigo ver como aquele pastor, né, que deixou as 99 ovelhas e foi atrás daquela uma. A gente vê, como eu estava falando com uma amiga que estava sem congregar, é como se ela tivesse solta, ela não tem proteção, ela não está no meio do rebanho. Quando você está no meio do rebanho, é mais difícil de você ser tragado. Você está debaixo da proteção de um pastor, é algo espiritual, você está debaixo de proteção, queira ou não queira, você está debaixo dessa cobertura espiritual. E um recém-nascido, né, um nascido de novo, ele precisa dessa proteção. Ele precisa dessa proteção também para blindar, ajudar ele a blindar a mente dele. Inclusive, tem uns de nós que precisa vigiar em certas áreas da nossa vida que a gente ainda não venceu, naturalmente falando. Então, você vê que você requer uma vigilância maior. Imagine uma pessoa que nasceu de novo. Para ela, tudo é novo, de verdade. Ela vai estar ainda com algumas crenças dos ensinamentos que ela teve anteriormente e precisa vir coisa nova, vir a verdade para dar lugar a essas crenças que foram colocadas nela, essas crenças erradas, crenças limitantes, como a gente escuta muito no meio do coach falar, né? Então, o nascido de novo, ele precisa de proteção. E ele precisa de maturidade, ele precisa chegar, né, nesse nível de maturidade. Em Mateus 5,48 fala o seguinte: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Efésios 4, do 13 ao 14, fala o seguinte. Eu amo essa passagem, né? Ela fala que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Infelizmente, queridos, existem ainda, né, algumas igrejas que carregam doutrinas de homens, né? Então, a gente precisa realmente se encher da palavra e cuidar, né, desses bebês para que eles cheguem nesse pleno conhecimento, para que eles cheguem nessa maturidade, ao ponto de conseguirem andar, né, sozinhos, entre aspas, né, mas que eles não precisem de alguém mais arduamente do lado dele, mas que eles comecem a eles também a fazer discípulos, a guiar outras pessoas ao caminho da verdade, ao caminho da salvação.
Então, todos nós fazemos parte disso. Não existe um chamado específico para isso. Esse chamado é para toda a Igreja de Cristo. E existem alguns princípios, né, elementares na doutrina de Cristo. Lá em Hebreus 6, do 1 ao 2, fala sobre esses elementos, sobre esses princípios. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, esses princípios elementares, né, na doutrina de Cristo são arrependimentos de obras mortas, né? Não tem aquilo que eu falei, não tem como uma pessoa fazer uma aliança com Jesus sem ele reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus pecados. A fé em Deus, os batismos, né, que é o batismo no corpo de Cristo, nas águas e no Espírito Santo. A imposição de mãos, né, que a palavra fala sobre imposição de mãos, impor para curar os enfermos, imposição de mãos para enviar, né, quando Paulo foi enviado, né, Paulo e Barnabé, foi feita a imposição de mãos sobre eles, reconhecendo o dom, reconhecendo o tempo de ir. Ressurreição de mortos, né? A gente sabe que tem algumas doutrinas que põem em queixa isso. E o juízo eterno, né? Como a gente escuta muita gente falando que o inferno é aqui na Terra, só que eles não fazem ideia do que é inferno. E nem a gente quer saber também, né? Em nome de Jesus. Eu creio que a gente só precisa lembrar do que é inferno, irmãos, quando a gente olha para alguém que a gente sabe que não está em Cristo e está condenado ao inferno, e a gente não se contentar nisso, né? A gente não se contentar e a gente realmente deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie e nos use para ser esse instrumento. Lembrando, fazemos parte do ministério da reconciliação. E dentro dessas doutrinas básicas, né, a gente precisa também instruir o nascido de novo sobre a comunhão com Deus, né? Que nós devemos ser constantes, né? Por meio da oração em línguas para aqueles que são batizados com o Espírito Santo, da leitura da palavra, da meditação e principalmente da prática da palavra, né? Não adianta a gente conhecer, não adianta a gente meditar, não adianta a gente falar, se a gente não tornar essa palavra real na nossa vida. Então, o fundamental de tudo isso, né, da gente estar cuidando desse nascido de novo, é estar realmente conduzindo a ele a essa comunhão com Deus, né? Ele não precisa e nem deve depender de pastor nem de pessoas, mas ele precisa conhecer esse caminho da comunhão com Deus, esse relacionamento que se tornou possível em Cristo Jesus e que é real para ele. Ele não precisa mais de intermediários, ele tem livre acesso ao trono da graça, né? Ele pode, ele deve falar com o pai dele. É como um filho que estava desgarrado e passou a conhecer o seu pai. Então, esse filho, ele tem o desejo de conhecer sobre esse pai, de saber quem é esse pai, da herança que esse pai tem para ele, né? E, queridos, uma das coisas mais maravilhosas, né, de tudo isso, não é só a salvação, não é só a vida eterna, mas é essa comunhão que a gente tem com o Senhor. E esses dias o Senhor tem falado muito comigo a respeito disso. A gente vive correndo de um lado para o outro, dando conta de coisas. A gente diz que Deus é a nossa prioridade, mas a gente não tem tratado Ele como prioridade. A gente dorme, a gente acorda, a gente toma banho, a gente não se separa dele, a gente faz tudo com ele. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente está vivendo como se aquela presença não fosse real.
como se ela liga e desliga, né? Como que ela vai e vem. E eu falo isso assim, abrindo meu coração para vocês, o quanto Deus tem chamado a atenção para isso. Será que realmente ele é prioridade na minha e na sua vida? Porque aquilo que é prioridade é aquilo que mais a gente tem que dar atenção. É aquilo que a gente tem que mais priorizar. O que mais a gente tem visto são pessoas hoje valorizando a convivência com seu pai, com a sua mãe, né? Pergunte para aqueles que, em meio a essa pandemia, perderam seus pais, perderam seus entes queridos. Como eles queriam hoje poder estar com eles novamente. E quantas vezes a gente tem negligenciado esse tempo que nos é dado. Porque a gente está acostumado com a presença, ao ponto de, muitas vezes, ignorar essa presença. Eu estava esses dias pensando, eu digo, é como se mesmo, e ele está conosco o tempo todo. Você imagine se eu estivesse com você andando 24 horas e tivesse momentos que você me fizesse de invisível, que eu não estava ali. Como é estranho isso. E como muitas vezes a gente faz isso. E é o que eu estava falando com uma amiga minha esses dias, não é que a gente vai estar falando o tempo todo, mas é a gente trazer essa consciência de que ele está conosco o tempo todo, né? Você não precisa sair para o seu quarto, se trancar para falar com ele, para entender que ele está com você, que a presença dele é real, mas fazendo as coisas juntos, tendo essa consciência de que realmente ele está com você e de que você carrega esse poder dentro de você, que ele é real e que ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu você para fazer parte disso. A Bíblia fala que nem os anjos foi dada essa oportunidade de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo. Os anjos, eles são ministradores, né? Eles são aqueles que Deus envia para ministrar, para guerrear as nossas pelejas, para nos abençoar, para fazer algo que a gente naturalmente não faria. Mas nós fomos escolhidos para testemunhar, para falar de Jesus para as pessoas. E muitas vezes você não vai precisar falar, como eu digo. Você é uma carta viva. A gente precisa, mais do que nunca nesses dias, ter essa consciência de ligar mesmo para as pessoas, sabe? Não espere que pessoas liguem para você. Ai, fulano nunca mais falou comigo. Nossa, não está me considerando. E o diabo começa a colocar coisas na sua cabeça. Não, querido. Manda uma mensagem, pergunte como é que essa pessoa está, se ela está precisando de alguma coisa. E por mais que ela não fale, pergunte ao Espírito Santo. Né? Eu lembrei de um testemunho de uma moça que ela servia na igreja e como esse tempo de pandemia, muita gente, por sintomas, por N motivos, deixa de servir na igreja. Mas essa pessoa começou a lembrar dessa mulher que ela nem lembrava do nome, e o Espírito Santo começou a trazer a imagem dessa mulher. E ela foi atrás, aquela moça que servia fazendo assim, assado, como é o nome dela? Eu preciso do contato dela, o Espírito Santo tem me trazido ela à memória. Né? E resumindo, quando foi atrás dessa mulher, a líder dela, fulana, como é que você tá? Tá tudo bem? Tô bem. Tá precisando de alguma coisa? Não, tá tudo bem. Mas essa pessoa não se conformou. Ela disse, olha, eu não conheço, mas se o Espírito Santo está me trazendo essa mulher, eu vou falar com ela. E ela falou, olha, eu sou fulana, eu congrego com você, o Espírito Santo tem me trazido você na mente, eu tenho orado por você, está tudo bem com você? E ela foi conversando com essa mulher, e essa mulher abriu o coração. Essa mulher, ela estava separada do esposo, e ela tinha acabado de descobrir que estava grávida do esposo. E essa mulher não sabia mais o que ia fazer. E ela conversou, ela orou, ela trouxe um casal de pastores para conversar e acompanhar. E glória a Deus, esse casal hoje está juntos. Eles voltaram, eles se reconciliaram,
eles estão bem. Mas, queridos, essa mulher, ela não só estava passando por esse problema, mas ela estava passando por situação de não ter o que comer em casa. E o Espírito Santo é aquele que vê todas as coisas. E é aquele que quer usar a nossa vida para ser resposta, inclusive para os nossos irmãos. Então, não ignore quando ele falar com você. Não ignore esses comandos, às vezes, simples. Né? Não espere alguém vir até você. Vá, rompa com isso. É outra coisa que Deus tem falado muito comigo. Não espere que seus amigos lembrem de você, lembre deles, você primeiro. Vamos lá. Outra coisa que a gente precisa ensinar, né, o recém-nascido, é sobre a comunhão com o corpo de Cristo. Reforçando mais uma vez, queridos, a importância de se congregar. Esse exemplo que eu acabei de citar respalda isso também, né? A palavra também fala que nós somos ferro afiando ferro, que realmente a gente cresce juntos, né? Em meio a essa comunhão que por esse tempo até Satanás tentou parar isso, mas ele não consegue, porque ele não tem como desmembrar o corpo é ligado, né? Não tem como. Se o dedo mindinho ele é machucado, o corpo todo sente, né? Então, a importância, trazer para esse recém-nascido, esse nascido de novo, a importância da comunhão com o corpo de Cristo. E outra coisa, né, é sobre a mordomia cristã, né? Porque a palavra fala, né, que nós somos mordomos, né? Tudo que a gente tem foi o Senhor que nos deu e nos confiou para sabermos administrar, para sabermos tomar conta, né? E eu quero muito aprender com o nosso professor Gustavo sobre isso, principalmente na área das finanças, né? Eu quero ser uma boa mordoma de Cristo, né? Tem um livro muito bom, o nome do livro é Prosperidade Bíblica, eu acho que é do Derek Walker, não sei se a pronúncia é essa, e eu só consigo resumir aquele livro vendo assim, que nós somos aqueles que carregamos sacos e sacos de sementes, né? Tudo que a gente tem são sementes, e você precisa selecionar essas sementes, aquilo que é para o seu próprio sustento, para o seu alimento, e aquilo que é para você semear, né? Não adianta você comer todas as sementes, senão depois você não vai ter o que colher, né? Então, nós carregamos sementes e a gente precisa saber administrar o que é para eu comer, o que é para me alimentar e o que é para ser suprimento para o outro, para ser resposta de Deus para o outro, né? E a gente sabe que o Senhor é aquele que dá o crescimento, é aquele que faz com que a colheita ela aconteça. E essa medida, queridos, ela é uma medida sacudida, recalcada e transbordante, né? A gente vê até na própria natureza que uma sementinha só, né? Ela pode dar muitos e muitos frutos. E assim é no reino de Deus. Eu já estou acabando. E falando sobre mordomia cristã, eu quero que vocês anotem aí 2 Coríntios, dá uma lidinha no capítulo 8 e no capítulo 9. O capítulo todo. 2 Coríntios, capítulo 8 e capítulo 9. E eu quero deixar para vocês, né, a Rua de Romanos, que consiste em 4 versículos do livro de Romanos, que ajuda a gente poder mostrar de forma simples o plano de salvação para um pecador. Vamos lá, o primeiro versículo está lá em Romanos 3, 23, que fala o seguinte: pois todos pecaram e careceram da glória de Deus. Aquilo que eu já conversei com vocês, né? A gente precisa realmente, né, conversar com a pessoa, mostrar para ela que todos nós somos pecadores
E a gente precisa, sim, né, do perdão de Deus, a gente precisa, sim, se arrepender e pedir perdão dos nossos pecados. O princípio, né, de tudo é o arrependimento genuíno, né? Eu costumo sempre dizer, é como se você pudesse voltar atrás e dizer, se eu não faria de novo, né? Esse é o arrependimento verdadeiro. O segundo versículo está em Romanos 6, 23, que fala o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente mostra que realmente o pecado, ele leva à morte, né? Mas nada está perdido, né? Jesus, ele pagou o preço por nós. A gente mostrar isso para a pessoa, né? Que nada está perdido. Eu me lembrei de quando os missionários chegaram numa tribo indígena. Tem até esse vídeo, eu vou ver se eu acho, Gustavo, e eu mando para você depois postar no grupo. Eu acho que é o Totem da Paz. Eu vou pesquisar. Gente, é a coisa mais linda, eles ouvindo a história da Bíblia, a história de Jesus, e quando chega nesse momento que Jesus morreu, eles ficaram arrasados, porque eles viram que Jesus era a salvação de tudo, eles estavam maravilhados com a vida de Jesus, com tudo que Jesus fez, e aí foi deixado para o outro dia. Aí mostra eles tudo triste, assim, como se estivesse num velório mesmo, arrasado, achando que tudo estava perdido. E quando fala da ressurreição de Jesus, né, que fecha aquele plano de salvação, gente, é uma alegria, eles entram em festa real, os índios. Então, é lindo como você vê eles recebendo de forma verdadeira e genuína, né? E eu sempre falo para alguém que faz essa oração, né, essa aliança com o Senhor Jesus. Olha, você sabia que agora, nesse exato momento, os céus estão em festa por sua vida. E a Bíblia fala isso, né? Então, o terceiro versículo está em Romanos 5:8, que fala o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mais uma vez, a gente fala que não é por merecimento, não é porque você fez ou deixou de fazer que você obtém a salvação, que Jesus morreu por você, não é? A gente vê muita gente querendo justificar, mas fulano é tão bonzinho, fulano pratica o bem. Sim, querido, mas se ele não tiver uma aliança com o Senhor Jesus, ele vai para o inferno. Não existe. Você não é justificado por meio das suas obras, você é justificado pelo que Jesus fez na cruz por você. E o último versículo, lá em Romanos 10, 13, fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, você mostra aqui, né, mas que todo aquele que reconhecer, né, que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou por você, pagando os seus pecados, e reconhecer que ele não só é o seu dono, o seu Senhor, mas o seu Salvador, você é salvo. Você sai da condição de criatura de Deus e passa a se tornar filho de Deus em Cristo Jesus. Então, é de uma forma simples, né? Esse versículo ele traça esse caminho para que de uma forma simples você possa mostrar para a pessoa, né, na Bíblia, que esse é o caminho, né? Que não existe outro caminho. E a oração de confissão, a aliança, né? Eu senti de falar agora sobre isso porque eu vejo alguns temerosos em fazer essa oração. Eu já vi gente falar do plano de salvação para a pessoa e depois sair catando alguém. Pastor, chega aqui, ore com a pessoa. Ela quer entregar a vida para Jesus. Mas você pode ajudar ela. Você lembra ela que essa é uma oração
que ela que precisa fazer com a sinceridade do coração dela. Você é só um instrumento de Deus ali para conduzir ela nessa oração, porque ela não sabe exatamente como fazer. E aí você pensa, primeiro, ela precisa reconhecer, e eu sempre falo isso que eu estou falando para vocês, quando eu chego nesse momento de perguntar se a pessoa quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus. E é uma oração simples, você não demora nem 2 minutos para fazer, mas é uma oração que precisa partir do seu entendimento e da sinceridade do teu coração. Primeiro, você reconhece que é pecador. Segundo, você reconhece que Jesus ele morreu e ressuscitou por você, ele pagou os seus pecados. E terceiro, você reconhece que ele é o seu Senhor, ou seja, o seu dono e o seu Salvador. Em nome de Jesus, amém. E algumas vezes eu uso, né, aquela parte, escreve o meu nome no teu livro da vida, né? O Senhor vai conduzindo você nessa oração. Mas é uma oração simples, que consiste nisso. Reconhecer que é pecador, reconhecer que Jesus morreu e ressuscitou por você, pagou os seus pecados, e você, por livre e espontânea vontade, entregar a sua vida para Jesus. Eu costumo usar o exemplo do carro, né? Sempre funciona, né? Como se a sua vida fosse um carro e você está dirigindo aquele carro, e você é que decide para que lado você vai, o caminho que você pega, o que você faz. E nesse momento que você decide entregar sua vida para Jesus, é como se você fosse para o banco do passageiro e convidasse Jesus para sentar no banco do motorista e conduzir a sua vida. Ser o seu dono e o seu Senhor. E o seu Salvador. Né? Porque muitos você vai perguntar, ele vai dizer, minha filha, eu já entreguei minha vida, eu entrego minha vida todos os dias. Aí, para você explicar para ela que a sua vida é única, você deu, não pega de volta. Se você deu, você não precisa dar todo dia. É uma entrega que você faz, é uma aliança que a própria palavra compara com o casamento, né? Às vezes eu também uso isso, né? Que você compara com o casamento, uma aliança que você diz sim perante as testemunhas, né? Por isso que essa oração, a Bíblia fala que é uma oração que precisa ser pública, e se a pessoa está falando com você, está sendo pública, não está sendo no quarto, em secreto. Tem alguns que ainda, quando vai para a igreja, sentem aquele desejo de ir lá na frente e fazer a confissão diante de todos. Amém, não tem problema nenhum, né? Glória a Deus por isso. E é isso, né? Tinha muito mais coisas para falar, mas eu creio que a gente conseguiu, né? Abraçar tudo. E a própria apostila do Rema, ela traz algumas respostas e perguntas, né? Algumas perguntas que as pessoas fazem, né, durante essa conversa, e traz alguns versículos respondendo. Eu posso também, né, digitalizar isso e compartilhar com vocês, e aí Gustavo depois passa para vocês no grupo também. Vou até anotar isso. Essa parte e a parte do vídeo que eu quero achar para que vocês vejam que coisa linda. E é isso, gente. Passei 17 minutos, mas eu quero deixar aberto para perguntas. Pode perguntar à vontade, né? A gente está no último dia, então vamos, né? Fica à vontade. Eu quero agradecer de todo o coração, né? Primeiro a Deus, que é Ele que dá todo o dom, toda a capacidade da gente fazer alguma coisa. E agradecer a Gustavo pelo convite, pela paciência. Ele sabe o quanto ele puxou. Eu pedi Vamos, para moça, aceitar, diz viu? aí o dia. E você foi um instrumento de Deus, que você não faz nem ideia, nem que eu lhe conte, você vai saber o impacto que você causou. Eu sei que é um novo tempo na minha vida, onde coisas foram rompidas com vocês esses dias aqui. E eu sei, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está fazendo uma grande obra na vida de cada um de vocês. E o desejo do meu coração é que vocês se vejam exatamente como vocês são em Deus. As capacidades sobrenaturais que o Espírito Santo nos dá,
né? Eu declaro ousadia, intrepidez, vocês rompendo com medo, com preconceito, né? Com essa autoimagem que às vezes a gente tem da gente, que acaba fazendo com que a gente não use todo o potencial que Deus nos deu. E eu creio muito nos testemunhos que virão. Não se intimide. Vocês estão onde estão por estratégias do Senhor. Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. E aonde vocês forem, vocês são resposta de Deus. Tem coisas que a gente fala e a gente acha que fala o natural e causa um impacto muito grande na vida das pessoas. Não subestime o poder que vocês carregam. Todo mundo chorando. Gente, o que fica de mais forte para mim nessa matéria é a simplicidade, né? É a dualidade entre a simplicidade e o poder que existe no Evangelho. Né? Ao mesmo tempo que, como a gente aprende, a gente não sente nada, não sai, não fica um foguinho na cabeça, não faz um furacão de vento, ao mesmo tempo que parece que não está acontecendo nada, uma palavra inspirada pelo Espírito muda a direção de uma família inteira, né? Amém. A gente carrega esse tesouro que vasos tão frágeis que somos, mas a gente carrega o maior tesouro, né? E isso é o evangelismo, seguir as direções. A gente falou isso no primeiro dia e hoje a gente falou de novo, né? Não perder uma direção na pessoa que está vindo na sua mente. Pô, tô lembrando dessa pessoa, tô lembrando de uma pessoa. Manda uma mensagem, fala: ô Zé, eu tô pensando aqui em você, cara, eu tô precisando orar por você, me fala aí o que você tá precisando. Às vezes a pessoa abre o coração e é a oportunidade. Amém? Eu tinha mais uma coisa falando, não sei o que é agora. Quanto mais você acredita no que você carrega, você vai ver funcionar. Eu lhe digo que hoje mesmo, quando o Senhor me instruiu a orar pelo médico, eu entrei e comecei, né, a consulta e eu tinha esquecido. E Deus, ele sabe do que aquele médico estava precisando. Gente, é como se ele tivesse arrancado de mim, eu tinha esquecido já. Quando ele começou a falar, e eu estava com dor de cabeça, eu estava enjoada, eu estava doida para ir para casa. Eu tinha saído de casa, o que era quase meio-dia, eu saí de lá, era quase 4 da tarde. Eu estava com fome, a fome já tinha até ido embora. Então, não estava nada favorável, eu não estava sentindo um arrepio, eu não estava sentindo foguinho, eu não estava sentindo nada disso. Eu apenas obedeci a direção que Deus me deu. E quando eu respirei fundo, eu disse: vamos lá, vamos orar. Que às vezes também tem isso, a pessoa vai dizer bem assim: ora por mim. E às vezes você não vai vir nada na cabeça, você não vai, mas aí você começa a orar agradecendo a Deus, lembrando mesmo da própria palavra do que ele disse, né? E eu comecei assim, eu não sabia exatamente que eu ia orar por aquele médico, até porque ele já foi me dizendo: eu estou de boa, estou tranquilo, para mim é normal, eu não estou preocupado, eu não estou com medo. Tipo assim, eu estou fazendo meu trabalho, está tudo bem. E eu segui a direção e no final ele mesmo testemunhou, né, que ele realmente ele se sentiu mais leve e eu sei que se o Espírito mandou, ele sabe de todas as coisas. Então não queira às vezes estar naquela de querer adivinhar as coisas, de querer ter o comando completo para que você possa fluir. A gente precisa desenvolver mesmo esse relacionamento nesse grau de relacionamento ao ponto de você confiar mesmo nos comandos, de você faça isso, você vai e faz. E o próprio Espírito que está em você, ele se encarrega do resto. Confie naquilo que você carrega mesmo, de fato. E essa questão do relacionamento com Deus nos ajuda a estar mais sensíveis, a não estar naquela de fazer as coisas no automático mesmo, de não perceber o que está à nossa volta, né? Tratar as coisas com muita naturalidade. Quero ouvir vocês aí, gente.
para a gente terminar o nosso ano já, né? Última matéria do ano, só em janeiro a gente se vê de novo. Digam aí. Então fechei o ano, foi, oh glória! Pois todo mundo chorando aí já. Digam, gente, opiniões, está aprovado, professora? O que a matéria falou com você? Perguntas? Bom, eu quero agradecer, né, Fernanda. Agradecer. Vai, Aissa, primeiro, por favor. Quem vai? Pode falar, prima, pode falar. Celeste, então, vai ser. Eu quero agradecer, eu aprendi muito. Ela tem uma voz gostosa demais de ouvir. Esse sotaquinho dela é muito bom. E é muito gostoso a gente ver uma pessoa que se deixa mesmo, né, levar pelo Espírito Santo. E a gente precisa aprender, né? Eu, por vezes, eu tenho ouvido assim e fico com medo. E depois eu vejo as coisas acontecer e eu falo, puxa, devia ter feito. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Eu tive um estudo uma vez com uma mulher de um pastor da nossa igreja, e ela falou assim, a voz do inimigo é muito fácil de você reconhecer, porque você ouve sempre, né? Quando alguém pisa no teu pé e vem aquela voz que fala, pisa também, fala também, xinga, né? Você vai deixar por isso mesmo? Então, a gente está acostumado a ouvir o eu da gente, né? E o diabo, ele aproveita isso. E o Espírito Santo é uma voz doce e sensível, né? E às vezes a gente ouve, mas não dá, igual você falou, a gente não dá valor, porque a gente pensa assim, eu não sinto nada, mas e não foi uma coisa assim tão forte. Então foi muito bom, né? A gente aprendeu que essas pequenas coisas, esse pensamento, e a gente tem que dar liberdade e fazer, né, para a gente ter experiência. Então foi muito boa a sua aula. A gente vai ficar com saudade. Volta aí com uma outra matéria. E obrigada, viu? Um bom ano para você e Deus te abençoe, viu? Amém. Obrigada, viu? Para você ver, às vezes a gente fica constrangido com o sotaque, mas tem um monte de gente que gosta. Uma delícia ouvir. A Naira mesmo fica, amiga, grava áudio que eu quero ouvir você falar. Então, assim, só rapidinho, Raíssa, antes que eu esqueça, porque tem muita coisa, assim, às vezes. É aquilo que você estava falando, é justamente o que eu estava lendo no livro, né? Sobre esse campo de batalha que é a nossa mente, e a gente tem o Espírito Santo de Deus, e a gente precisa atentar. A Bíblia fala que nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus, eles reconhecem a voz do seu Pai, a voz do Espírito Santo, são guiados por ela. Então, a gente precisa pegar esses pensamentos, como você mesmo falou, e combater com a própria palavra, como Jesus fez no deserto, né? Então, esses pensamentos que às vezes a gente acha que é incapaz de fazer, né, a obra, de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Nossa, como eu era insegura no início. Você falando, eu me via, porque eu vinha em comando, eu não fazia, aí daqui a pouco eu via tudo acontecendo, eu disse, meu Deus, por que eu não fui corajosa para fazer? Por que eu não acreditei? Por que eu não confiei? Né? E às vezes a gente não acredita. Primeiro, parece que a gente não está acreditando na gente, mas na verdade a gente não está acreditando em Deus quando a gente deixa de fazer isso. E quando eu comecei a chutar o balde no sentido de eu vou fazer, eu vou, as coisas começam a acontecer, você fica assim de queixo no chão. Então eu quero de verdade incentivar vocês a serem ousadas. E eu falo, não é naturalmente falando não, quando eu olho para essa turma desde o início, eu vejo grandes dons e talentos que o Senhor depositou. E que precisam, tem pessoas clamando, orando, e vocês são resposta desse clamor e dessas orações. Não se intimide, principalmente como ela falou, com essa voz que vem dizendo que a gente não é capaz, que você não consegue. Você não está vendo que não tem nada a ver você falar isso, não tem nada a ver você orar pelo médico. Tem uma fila de gente lá esperando ele.
Você vai incomodar o cara nem acreditar em Deus acredita, né? E tudo isso vai parando a gente. É verdade. Vai, Raíssa. Eu também queria te agradecer, e eu já tinha falado para uma amiga do seu sotaque e da sua doçura, como a Celeste citou. Eu achei você uma pessoa encantadora, eu fiquei apaixonada nas suas aulas, e eu queria te dizer que, como um bebê espiritual que sou, eu quero que você saiba que você me alimentou e me acalentou durante todas as suas aulas. Eu gostei muito e com certeza eu vou reassistir todas as aulas. É isso. Ai, meu Deus! Oi, gente, quando eu acabo essas aulas, eu fico em tempo de correr aqui pelo apartamento. E eu digo com ousadia, depois dessa pandemia, porque ela vai acabar em nome de Jesus, eu vou conhecer vocês, a gente vai marcar um encontro, em nome de Jesus. Eu vou ter a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente. Eu fico doida para abraçar, porque eu sou dessas. Vem que eu vou fazer um bolinho de chuva para você. Vou mesmo. Gustavo, agenda aí, viu? Em nome de Jesus, o Senhor vai preparar esse tempo para a gente. Só comprar passagem. Raíssa, não desista. Você está falando com alguém que estudou 6 meses para se batizar. A igreja que eu me converti, eu tinha que estudar 6 meses para poder descer as águas do batismo, né? E mesmo assim, eu acabei me distanciando, eu acabei me desviando, mas o Senhor não me perdeu e eu voltei e hoje eu consigo ver, né, boa luz e do quanto Deus assim tem depositado e tem confiado. Né? Eu não sabia, né, que você era um bebezinho ainda. Eu olhava para você e eu já via uma grande mulher de Deus. Eu te falo com sinceridade de coração, né? E eu sei que Deus ele vai confiar muitas e muitas pessoas para você, né? Tem algumas coisas que a gente passa na caminhada e a gente respira fundo e a gente diz, vale a pena superar mais esse obstáculo quando a gente pensa que não é só por nós mesmos, mas é por vidas que dependem daquilo que Deus depositou na gente. E Deus depositou coisas preciosas em você e que você está sendo lapidada e descoberta, né? Você está se descobrindo nele. E eu declaro em nome de Jesus, o Senhor levantando amigos mais chegados que irmãos, para te cercar, para te proteger, para te amar. Você não vai desistir, você vai avançar e vai dar todos os frutos que Deus quer que você dê. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero falar. Fala, Giz. Eu também quero agradecer a Fernanda por esse tempo precioso, né? Por ela doar esse tempo dela para nós, né? Eu aprendi também muito, muito. E que Deus possa dar um pouquinho, né? Desse conhecimento que ela tem para nós. Essa meiguice, né? Para mim, né? Vou falar de mim. Né, que eu aprendi bastante e foi muito bom, um tempo muito gostoso, edificante para nossas vidas, né? Que Deus abençoe a vida dela grandemente. Amém. Gislene, veio uma percepção sobre você, você falou sobre doçura, e eu vejo isso em você. Mas você é como se fosse uma pedra bruta que está sendo trabalhada, se deixe ser trabalhada, porque eu vejo em você muito zelo pela palavra, você tem muito zelo. E por você ter muito zelo, às vezes você se questiona em muita coisa ainda.
viu? Mas existe um grande potencial em você, existe algo grande e poderoso do Senhor na sua vida. Se entrega, se lança nos braços do Senhor, que Deus vai fazer e já está fazendo grandes coisas na sua vida, que vai somente se manifestar. Eu vejo grandes coisas sendo mexidas aí por dentro e que essas coisas elas vão se manifestar na sua vida. E muitos vão ver esse trabalhar de Deus no seu coração. Vai ter momentos que vai doer, você vai espernear, você vai chorar, mas não tem problema nenhum de chorar nos braços do seu Pai. É Ele que tem a resposta, é Ele que tem tudo que você precisa. Avança, mulher, avança, que você tem muito para fazer aqui nessa terra ainda. Você tem muito para contribuir com o reino de Deus. Amém. Lu, eu só queria agradecer mesmo, que às vezes a gente fica até sem palavras, mas vocês têm o dom de tocar o coração da gente. Vocês sabem as palavras certas, nas horas certas. Talvez Não o é Espírito nós, esteja realmente falando, né? não é É o nós, Espírito. não. É o É o ES. Espírito. É o Espírito Santo. Mas vocês foram instrumentos de Deus na vida de cada um de nós aqui. Então, por maior que seja o mar revolto, vocês conseguiram ser farol e serem instrumento do Espírito Santo para, não sei, para mim foi muito importante hoje, especialmente, essa metáfora de Jesus em relação à direção, porque já era uma coisa que eu tenho pensado, tenho refletido, mas de fato culminou como uma luva, né? Que a gente tem a ilusão de que a gente está na direção, só que a gente está lá dirigindo nosso carro, só que a gente não enxerga lá na frente, né? Então a gente está com os olhos vendados. Mas a gente acha que a gente tem um controle sobre as coisas, a gente não tem um controle sobre as coisas. E a decisão mais sábia, mais, não sei, a que faz sentido, faz que as coisas tenham sentido ou toma a direção, eu quero ser instrumento, mas eu quero ser instrumento de você, eu quero me entregar a você, Deus, mas de fato soltar as amarras de achar que a gente sabe o que é melhor pra gente, né? E assume o controle, a direção do carro, assume o controle da minha vida, assume o controle, não como uma abnegação das suas responsabilidades, ou não é nada disso, não é algo furtivo, é só talvez reconhecer que a gente realmente não enxerga e que ele que deveria estar na direção para que de fato a gente possa atingir nosso potencial, fazer alcançar nossos propósitos, ser instrumento dele e que as coisas tenham sentido e que a gente consiga realizar as coisas que a gente veio nessa terra, sabe? Então, eu chorei hoje 300 vezes na hora que você estava falando aí, porque, enfim, processual, obrigado. E seu sotaque é uma delícia. O controle que a gente tem é o controle de entregar o controle. E uma das coisas que mais o Espírito Santo tratou comigo no ano que eu fiz a escola de missões, porque a gente acha que a gente entregou tudo, mas a gente não entrega tudo. Eu tinha o meu emprego, então é fácil você ver no final do mês o dinheiro entrando e você pagando as suas contas e você diz, Deus está controlando minha vida, mas no fundo não é Deus, é você. E foi um ano de muito crescimento e eu louvo a Deus por isso, por ter tido essa oportunidade de enxergar que eu ainda estava assumindo alguns controles, eu ainda não estava confiando totalmente nos braços do meu pai. E eu convido vocês falam, né? Como o Gustavo falou, não é nós, é o Senhor. E realmente é o Senhor. Eu ouvindo vocês, vem esse retorno, né? Esse feedback que nem sempre a gente tem daquilo que Deus nos manda fazer, né? Mas é da gente enxergar mesmo
né? O potencial que a gente carrega, quem ele é, né? E que vale a pena realmente entregar esse controle. E esses dias o Senhor falou, zona de conforto é lugar de perigo. E você falando, eu me lembrei disso. Porque quando a gente sabe, tem aquele caminhozinho traçado, é fácil, você sabe onde você está pisando. Mas a dependência do Senhor nos leva a isso. Às vezes a gente não entende nada à nossa volta, mas a nossa confiança e a nossa garantia está nele. E esses dias, enfrentando alguns sintomas, conhecendo a palavra, eu ficava me lembrando das pessoas que estão enfrentando isso sem conhecer a palavra. Né? Como o médico falou, entram muitas pessoas aqui no consultório surtadas, né? Porque eu digo, não é só os sintomas, é uma pressão infernal mesmo. E quando eu olhei para aquele desenho na parede, eu fiquei assim, eu disse, eu vou tirar a foto, o povo não vai entender nada, mas eu preciso registrar isso. Que é impressionante como em todo tempo o Senhor está nos puxando para essa realidade que já está em Cristo Jesus, de quem nós somos, das promessas, do potencial que cada um carrega. O que mais arde no meu coração nesses dias é que vocês não esqueçam tudo que vocês ouviram. Pode ter sido através da minha boca, mas foi o Espírito Santo tratando e ministrando especificamente ao coração de vocês. Não importa o tempo, Raíssa, como você ouviu, você pode ser uma bebê na fé, mas os bebês têm uma função no lar. O Senhor me mostra hoje. Num lar que tem um bebê, é um lugar cheio de alegria, cheio de descobertas, cheio de graça. Então, a alegria na sua vida, a graça, você já faz parte do corpo de Cristo, você já carrega um grande potencial, você é um instrumento de Deus, você não precisa esperar um tempo para ser usada por Deus. Você já é filha legítima de Deus, então você tem todo o direito, todos os acessos, né? Eu me lembro quando eu era criança que eu pedia permissão para ir na vasilha do biscoito, comer biscoito, e minha mãe dizia, filha, é seu, eu comprei para você. Então, você já tem acesso a tudo que Jesus conquistou na cruz. Então, usa, desfruta de tudo que ele conquistou para você. Você já faz diferença na sua casa, a sua família já se alegra com você, a sua família em Cristo e a sua família natural. Começa a enxergar as coisas da ótica de Deus e não da ótica que você aprendeu naturalmente falando, né? E a Graziele, eu vejo uma mulher cheia de conhecimento, um crânio assim, né? Não conheço você, mas é o que você me passa. E Deus vai te usar em muitos lugares que pessoas comuns não seriam usadas. Que pode parecer que você não está fazendo nada, que você talvez está perdendo tempo estudando as coisas dessa terra, mas são esses estudos que vai te dar acesso a lugares que pessoas comuns não teriam. Confia no potencial que Deus colocou na sua vida, confia nele, é ele que vai abrir as portas para você. Não se furte no seu próprio conhecimento e no seu próprio entendimento. Foi o próprio Deus que te deu uma inteligência que pode parecer mais que a de uma pessoa comum falando, mas Deus ele é estratégico. E ele te deu essa capacidade de adquirir conhecimento natural para que você esteja nesses lugares e afete a vida dessas pessoas, né? E eu declaro em nome de Jesus, você discernindo essas portas que Deus vai abrir para você, né? Que através do conhecimento vai parecer que essas portas se abriram, mas foi o próprio Deus que abriu para você. Não se intimide, não se intimide e não se firme no seu próprio conhecimento natural. Existe algo muito maior em Deus que te capacita nisso e que vai abrir essas portas para você. Em nome de Jesus.
Fernando, eu só vou falar muito, quero só agradecer pela sua vida e que eu senti também de falar para que você descanse, que da mesma forma que você tem cuidado das coisas de Deus, Ele tem cuidado de cada detalhe da sua vida e Ele está contigo. E Ele conhece as suas dores, conhece seus medos e Ele quer que você entregue e descanse, não pense mais em nada. Então, da mesma forma que você tem sido usada, foi usado na vida de cada um de nós, ele quer que você agora descanse nele, porque ele faz tudo, já tem te usado, né? Obrigado, viu? Amém. Obrigada por ser ousada e se deixar ser guiada por Deus. Obrigada mesmo, eu recebo, viu? Obrigada mesmo. E eu também tenho só a agradecer pela sua disponibilidade, pelo teu zelo, por toda a dedicação que você deu a nós durante todas essas aulas, todo o amor e carinho que você passou. Eu não sou muito de falar, nem de ficar Amém. fazendo perguntas, mas amei a sua aula mesmo, de coração. E aprendi muito com isso e creio que eu vou levar isso também. Aí, se Deus quiser, até os últimos dias da minha vida. Muito obrigada mesmo. Gratidão. Amém. Amém. Obrigada. E quem quiser falar comigo no privado, Gustavo, você tem liberdade para passar meu número. Fiquem à vontade, viu? Para perguntar, para conversar, para continuar essa relação, né? Esse relacionamento.